Fala galera, professor Juliano aqui com vocês, professor de História. Vamos continuar nossa aula falando sobre aquela transição da Idade Média para a Idade Moderna, ok? Dá uma olhadinha nesse exercício que eu separei para vocês. Defina mercantilismo e suas principais características. Vejam só, quando aparece o defina é o sonho de todo estudante, porque é facinho, é só você dizer o que é aquilo, você não precisa relacionar nem nada. Então vamos ver. Defina mercantilismo. Galera, nesse momento que nós temos de transição da Idade Média para a Idade Moderna, nós temos o desenvolvimento dos estados absolutistas, né? Das monarquias, dos estados modernos que a gente vai ter ali. Lembrando, primeiro a gente tem Portugal com o processo lá de expulsão dos mouros lá daquela região. Depois no século XV a Espanha também se centraliza, né? Se unifica basicamente. A França e também a Inglaterra, que são os modelos clássicos de monarquias modernas, estados modernos que a gente vai ter nesse período, tá? E não é apenas a questão política, galera, que vai ser alterada, ok? Sempre que nós temos uma política funcionando, a gente tem uma ideologia econômica por trás dela. Tá? Por exemplo, hoje em dia nós vivemos em um mundo capitalista, em sua maioria, com exceção de Coreia do Norte, China e Cuba. Né? O capitalismo, a ideia é de que o que você vai conseguir aquilo pelo qual você batalhar. Então você tem lá como é que funcionam as coisas dentro do capitalismo. Você tem alguém que é dono de uma empresa, você vai lá e vende sua força de trabalho, você trabalha naquela indústria e ganha o seu salário. Né? E os estados vão ser hoje em dia guiados por uma política mais liberal, de não intervenção do Estado na economia, que é o oposto do que a gente tinha nesse período aqui dos estados modernos. Como assim? Olha só, defina mercantilismo. Vamos já começar com a definição e a partir dela a gente desenvolve o raciocínio. Mercantilismo, coloque lá assim, ó, a política econômica dos estados europeus modernos. Tá? Política econômica dos estados europeus modernos. Professor, mas a gente não pode falar que aqui é a política econômica dos estados europeus absolutistas? Não. Por que não? A Inglaterra, desde o século XIII, galera, ela é uma monarquia que vai ter uma carta magna, limitando, de certa forma, o poder do rei. Tá? O parlamento, a Câmara dos Lordes e a Câmara dos Comuns já tem influência na Inglaterra. Tá? Então, política econômica dos estados europeus modernos é a forma econômica que os estados europeus ditavam as suas diretrizes. É como eles se organizavam economicamente. Tá? Quando a gente tem a definição, fica muito abstrato. Vamos ver as características, vamos uma por uma. Olha lá, principal característica que a gente tem do mercantilismo: metalismo. Pode colocar lá pra gente? O metalismo, o que é isso? Metalismo vem de metal. Quanto mais metais preciosos um reino tiver, mais rico ele vai ser. Simples, metalismo, quanto mais metais preciosos, mais rico ele vai ser. E para obter esse metal precioso, para ser cada vez mais rico, esse estado pode ter algumas atitudes. Né? Outra característica que a gente tem aqui, ó, é o monopólio. O que significa monopólio? Uma palavra para a gente definir. Né? Exclusividade. Olha só. Mono, prefixo mono é o prefixo de um. O que é uma palavra monossílaba? Uma palavra com apenas uma sílaba. Pólio vem de venda, vem de comércio. Então, o monopólio, a gente define ele como exclusividade. Né? O que isso tem a ver com o metalismo, com o mercantilismo também? Apenas parte da população, parte da burguesia inglesa, vamos pegar o exemplo inglês, podia fazer parte, podia comercializar. Ok? Só quem o rei escolhesse, só uma parte da burguesia selecionada. Eles tinham o monopólio. É nesse contexto que a gente tem já a nossa próxima característica, que é o colonialismo. De onde vem o colonialismo? Vem disso aqui, ó. Olha o exemplo. Portugal, qual era o objetivo das grandes navegações? Portugal queria enriquecer. Portugal não vem para o Brasil porque queria conhecer um lugar novo, bonitinho. Queria dinheiro, ó, metal precioso. Você vai para uma outra região para tomar conta dela, para aumentar os seus metais preciosos. Viu como é que uma coisa está tudo relacionado com a outra? Próxima característica que a gente pode colocar aqui é balança comercial favorável. Professor, eu preciso lembrar de tudo isso daqui? Não, você precisa entender esse assunto. Né? Você lembra do metalismo e relaciona com o resto. Balança comercial favorável. O que é isso? O que é uma balança? Lembra daquela balança antiga? Antigamente você ia na mercearia, tinha umas balanças lá, que você colocava um peso de um lado e dava do outro. Uma balança comercial favorável. Relaciona com o primeiro aspecto de novo. Quanto mais um país vende,
mais metal precioso está entrando. O primeiro aspecto é o mais importante. Quanto mais ele está vendendo, mais metal precioso está entrando, concorda comigo? Se ele compra muito, o que está acontecendo com o metal precioso? Está ficando dentro do seu reino? Não. Se você está comprando muita coisa de outros lugares, o metal precioso está saindo do seu reino. Então, a sua balança comercial não fica favorável. Então, balança comercial favorável. O que significa? Que você está exportando mais do que você está importando. Que você está vendendo mais do que comprando. Se você compra mais do que você vende, a tua balança não está favorável, ok? Outro aspecto que a gente pode pôr aqui. Metalismo, monopólio, colonialismo, balança comercial favorável. A gente pode pôr também o intervencionismo. O que é o intervencionismo, pessoal? É o Estado absolutista. Lembra que o Estado é o absolutista que a gente está falando aqui. Esse Estado controla tudo. Tanto que ele vai controlar até mesmo a própria economia. Então, ele vai interferir na economia sempre que possível. O Estado vai estar controlando tudo isso daqui. É o rei que vai dizer quem é o burguês que pode ter um monopólio sobre parte dessa economia. Certo? Então, intervencionismo a gente tem aqui. Fica bem nítido essa diferença quando a gente trabalha o desenvolvimento do liberalismo econômico no 8º ano. Que você percebe as diferenças que a gente vai ter aqui. Então, metalismo, monopólio, colonialismo, balança comercial favorável, intervencionismo, a gente pode pôr um último só para fechar, que é o protecionismo econômico. O que é protecionismo, galera? Protecionismo vem de proteção, de você proteger algo. Como funciona o protecionismo econômico? Imagina que você tenha dois reinos, e você tenha lá o reino A e o reino B. E a galera do reino A começa, suponhamos que nós temos dois produtos aqui. Temos dois lugares em que você tem um produto muito valioso, que é o caso do trigo. O pessoal do reino A tem ali o trigo na sua região por R$10. É um exemplo irrisório, viaja um pouco, tá? E o pessoal do reino B tem o trigo sendo vendido a R$5. O pessoal do reino A começa a migrar para o reino B para comprar esse trigo mais barato, para trazer esse trigo para ser consumido no reino A. O metal precioso do reino A está sendo direcionado para o reino B. Pensa comigo, a balança comercial favorável do reino A está favorável? Não. E do reino B, está favorável? Sim, porque o metal precioso está entrando no reino B, saindo do reino A. Então, suponhamos que eu sou o rei desse reino A e eu estou vendo que o metal precioso está saindo da minha região e indo para o reino B. O que eu vou fazer? Eu vou proteger a minha economia. De que forma? Quando aquele pessoal que foi comprar trigo no reino B voltar para o meu reino com esse trigo, eu vou cobrar um imposto. Você pagou 5 lá, para você poder entrar com esse trigo no meu reino, você vai ter que pagar R$6 por quilo que você tem ali nesse exemplo. Agora, onde é mais vantajoso para a pessoa do reino A? Comprar trigo no reino B ou no meu próprio reino A? Vai ficar mais vantajoso comprar aqui. Então, eu estou protegendo a minha economia nessa relação aqui, criando um imposto. Isso existe até hoje. Né? Os estados protegem a sua economia. Um exemplo que eu sempre gosto de trabalhar. Por que o PlayStation é mais barato no Paraguai? Porque ele paga imposto para entrar lá? Não. Quando a empresa traz o PlayStation lá, ele é vendido basicamente pelo preço que chegou. E aqui no Brasil? Aqui não. Nós temos o Estado tentando proteger a sua economia, por isso é mais caro por causa dos impostos. Ok? Então a gente fecha esse exercício aqui de mercantilismo e das suas características principais, ok? Galera, vamos falar um pouquinho agora sobre o a chamada reforma protestante. O que é uma reforma? Vamos ver, bem rapidinho. Reforma, você não é construir algo do zero. Imagina uma casa. Você tem uma casa lá e você vai fazer uma reforma nela. Você vai construir a casa novamente? Não. Você vai manter a estrutura dela funcionando e você vai derrubar algumas paredes ali. É isso que vai acontecer aqui. Ó. As reformas religiosas são reformas que vão ocorrer dentro da Igreja Católica Apostólica Romana, que era a principal instituição de poder que a gente tinha aqui ainda. Né? Por que acontece a chamada reforma religiosa, pessoal? Nós temos um cara chamado Martinho Lutero, que em 1517 estava completamente insatisfeito com as diretrizes e com as normas da Igreja Católica, e ele decide mudar algumas coisas dali.
ele escreve 95 teses, 95 ideias novas referentes à Igreja Católica que ele não estava de acordo. Por exemplo, a cobrança das heresias e também a usura que era muito feita dentro da Igreja Católica. Ele envia 95 teses, 95 ideias novas para o Papa, né? E com isso ele dizendo, ó, a gente precisa mudar essas 95 ideias que eu estou dando para vocês aqui, ó, Papa, vamos mudar isso daqui. A Igreja Católica precisa se atualizar. A gente estamos passando aqui nesse período pelo Renascimento. O homem está se tornando o centro das coisas. A gente tem que ganhar protagonismo nisso daqui, tá? E aí então Martinho Lutero envia essas cartas para a Igreja. E aí tem uma lenda lá, e tem até um quadrinho que aparece lá o Lutero pregando essas teses. E não foi isso que aconteceu, ele não ia pregar na porta de uma igreja, né? Ele envia essas teses para o Papa. E aí, essas teses, o que acontece? O Papa não aceita essas teses, começa então aqui a imagenzinha que a gente tem dele pregando ali as teses na porta da igreja, o Martinho Lutero começa a ser perseguido pelo Papa. O que ele vai fazer? Vai fugir. Onde que isso tudo está acontecendo, pessoal? Lá na Alemanha. Né? O Martinho Lutero, então, ele foge daquela região, porque a Igreja Católica, os nobres ali daquela região da Alemanha, começam a persegui-lo, né? E ele não vai ficar esperando a sua morte acontecer ali a qualquer tempo. Ele foge e vai ser abrigado por nobres alemães que vão permitir que ele desenvolva, então, as suas novas ideias dessa chamada reforma dentro da Igreja Católica. Tá? E aí, o Martinho Lutero, o que ele vai fazer? Vai colocar em prática as ideias que ele estava criticando da Igreja Católica. Beleza? Então ele enviou aquelas cartas para o Papa não aceitou. Ele fala, bom, se o Papa não aceitou, eu vou ter que tentar mudar por conta própria. Eu vou ter que fazer eu mesmo uma nova religião, vou ter que romper com a Igreja Católica. Essas teses sendo pregadas na porta da igreja, em 1517, marcam o início da Reforma Protestante, que darão início depois ao luteranismo, ao calvinismo e também ao anglicanismo e depois as demais religiões protestantes que a gente vai ter e que a gente vai ver nas nossas próximas aulas. Beleza, galera? Então a gente fecha por aqui esse início, essa introdução da Reforma Protestante relacionando com esse contexto de transição da Idade Média para a Idade Moderna. Beleza? Forte abraço para vocês e até a nossa próxima aula.